Fala pessoal, estou aqui para o nosso último vídeo do pré-aula, tá? Eu sei que passou ali daquela questão dos 3 vídeos, tá? Mas é necessário, né? Então a gente vai estar falando da transformada inversa e na hora, no nosso momento síncrono, a gente vai estar falando sobre as frações parciais, retomando as transformadas, aplicando toda essa relação, tá? Então, o que é a transformada inversa, tá, gente? Só recapitulando, né, a questão da transformada de Laplace, ela é presente para a resolução das EDOs, né, que a gente vai estar utilizando, né, os problemas de valor inicial, no que consiste, então, tomar aquela equação diferencial, trazê-la para uma equação algébrica e resolver essa equação algébrica, certo? Porém, eu preciso tomar essa solução e trazê-la de volta, tá, para a variável que eu iniciei o problema, tá, para achar a solução do problema em questão, certo? E isso assume, então, a ideia de inversa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou tentar determinar qual é a f de t que deu origem àquela transformada, tá? Basicamente, é eu, a partir desta função, né, desta expressão, gerar a f de t que deu origem a ela. Tá? Esse processo ele é um pouquinho complicado ou trabalhoso, porque não é simplesmente achar o modelo, né? E também às vezes vai ser necessário aí algumas readaptações, tá? Ou seja, rearranjar, né, essa expressão para que a gente consiga usar o modelo que a gente definiu. Tá? Então, se uma função f de t ela é seccionalmente contínua, ou seja, dentro de um intervalo, né, pré-definido, ela é contínua e ela é da ordem exponencial, tá? Uma função do tipo exponencial, que é o caso ali das transformadas de Laplace, o núcleo de transformação é e elevado a menos st, tá? E nós temos então que a transformada de uma f de t é igual à nossa f de s, tá? Então a nossa f de t ela é chamada de inversa, tá? Ou transformada de Laplace inversa da nossa f de s, tá? Então a gente denota, né, que a nossa f de t é igual a Laplace a menos 1, né? Transformada de Laplace a menos 1, que indica então a inversa de Laplace da nossa f de s, tá? Então vamos aqui ver. Aqui eu trouxe a tabelinha, né? A gente vai utilizar essa tabela, nesse caso, buscando os modelos, né? Então, qual é o modelo da f de s? Digo novamente, modelo, às vezes vai ser necessário fazer alguns ajustes, tá? E as nossas f de t. Então, basicamente, eu vou achar o modelo e readequar para achar a nossa função f de t, né? O processo de inversa, tá? Então, vamos lá. A transformada de Laplace inversa, né, então menos 1, da nossa expressão 1 sobre S mais A. Tá? Então eu vou procurar um modelo parecido. Né? 1 em cima, né, sobre S mais 2. Tá? Ao buscar esse modelo, vocês vão perceber aqui que o modelo mais próximo é o modelo que nós temos aqui, tá? 1 sobre S menos A, tá? Logo, nós não temos exatamente o mesmo processo. Então, o que a gente tem conhecido, tá? Vamos lá, o que nós temos conhecido, ou algo próximo a essa expressão, tá? Vou colocar aqui, é a transformada de e elevado a at, que gera algo do tipo 1 sobre S menos A. Tá? Então, o primeiro ponto é o readequar a nossa expressão para que ela fique próxima dessa. Tá? Como que eu posso fazer isso nesse primeiro caso? Tá? Então, a gente vai ter a transformada inversa de 1 sobre S. Note que aqui é para ser menos A e aqui está mais 2. Como que eu corrijo esse problema? Eu vou colocar o sinal de menos, tá? Vou abrir parênteses e no lugar de 2 positivo eu vou usar menos 2. Tá? Dessa forma, nós passamos a ter no mesmo modelo da nossa transformada, tá? E nós determinamos que o valor de A, então, ela é menos 2 e não 2.
tá? Então esse é o pequeno ajuste que eu vou ter que fazer nesse caso. Então quem é a nossa f de t, ou seja, a nossa inversa desta transformada aqui, tá? Ela vai ser a nossa função e, que é exponencial, o nosso a é menos 2, então menos 2 vezes t. Tá? Esse menos 2 garante, então, a troca de sinal. Tá? Esse é o primeiro caso, né? Um caso ali simples, que só envolve a troca de sinais. Vamos fazer um segundo, que já requer um pouquinho de maior cuidado. Tá? Então, Laplace a menos 1 desta nossa expressão aqui. 1 sobre s ao quadrado mais 4. Tá? Então, se a gente observar na nossa tabela, o modelo mais parecido com ele, tá, é a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Nós teríamos o cosseno, que é s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Porém, aqui é a variável s, né? E no nosso problema aqui, nós temos aqui com o valor 1. Tá? Então, o modelo mais próximo é o valor do seno. Então, a gente vai utilizar aqui como referência, eu vou colocar aqui na frente. Aqui eu estou aparecendo aqui, vou colocar a transformada de Laplace de seno de AT, ele vai ser igual ao valor de A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? Então, vamos trabalhar para deixar esta expressão próxima dessa, certo? Então, a gente vai aqui transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, mais, ali é 4, mas o que é o 4, né? Ele nada mais é que o 2 ao quadrado. E aqui eu já consegui determinar, então, quem é o nosso valor de A, né? O nosso valor de A, ele é o valor 2, tá? Esse 2zinho que está aqui embaixo. Porém, se a gente comparar com o nosso modelinho que temos aqui em cima não é 1, ele é A. Então, também vai ser necessário uma adaptação a esse modelo. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Transformada de menos 1, né? Transformada inversa da expressão. No lugar desse 1, eu vou colocar qual seria o valor de A, que no caso é 2, tá? Eu vou colocar 2 dividido por S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Então eu fiz uma transformação. Porém, eu não posso fazer transformações sem custo, tá? Tem um custo, né? Aqui eu alterei a minha expressão, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a nossa expressão que eu estou fazendo a conversão por meio. Professor, mas por que por meio? Né? Porque quando eu pego 2 vezes meio, ele vai gerar o número 1. Tá? Então eu acrescentei essa multiplicação falando, olha, aqui é 2, mas esse 2 é a mesma coisa que 2 vezes meio. Tá? E assim eu gero o 1 que nós temos na expressão anterior. Então é um fator de correção. Tá? Fazendo essa correção, a gente pode reescrever, então, essa transformada como, né? Esse meio, ele é um valor constante, né? Assim como na transformada a gente tem a questão ali da linearidade, aqui também é válido, tá? Então, esse meio, ele pode ir fora da transformada inversa, então eu teria meio vezes a transformada inversa de 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Então, isso implica para nós que a nossa função f de t ela está multiplicada por um valor constante, que é meio. Tá? Por isso que gerou esse 1 aqui e não o 2, conforme o modelinho que nós tínhamos. Né? Existe uma constante multiplicando essa nossa expressão. Tá? Então, a gente vai ter agora que a nossa f de t ela vai ser, então, meio, que foi o fator de correção que eu coloquei para corrigir a questão do 1, tá? Vezes a transformada inversa de 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Neste caso, essa transformada corresponde a seno de AT. Né? Então, seno,
O nosso valor de A, ele é o valor 2, então de 2t. E está aqui, então, a função que deu origem a essa nossa expressão. Tá? Vou fazer mais um, tá, com vocês. Também essa questão de reajeitar essa função. E depois a gente vai trabalhar mais isso em aula. Certo? Então, vamos pegar aqui esse caso, tá? Transformada inversa também, certo? De 2 sobre s menos 2 ao quadrado mais 9. Tá? Então, a gente vai procurar aqui um modelo parecido. Vamos procurar aqui um modelo parecido que tenha essa observação, ou seja, s menos 2 ao quadrado mais alguma coisa. Tá? Então, vamos na nossa tabela. Então, tem que ter s menos alguma coisa ao quadrado na parte do denominador. Não, tem que ter um parênteses ali. Opa, a gente tem essa expressão, que é s menos a, dividido por s menos a ao quadrado mais b ao quadrado. É uma boa hipótese, mas aqui apresenta a variável s na parte de cima. Né? Aqui nós temos um valor numérico que é o 2. Tá? Agora, nessa segunda parte da tabela, não temos nada parecido. Nós temos essa expressão aqui, que é e elevado a t seno de bt. Ela é b, que é um valor constante, né, o valor que multiplica o t, dividido por s menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, é o modelo que nós temos. Tá? Então, vamos tomar esse modelo como referência. Né? Então, a transformada de e elevado a at vezes o seno de bt, tá? A nossa função, ela gera para nós b sobre s menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Então, a gente vai readequar essa nossa expressão a este modelo. Tá? Primeiro, nós temos, então, 2 sobre s menos 2 ao quadrado. Aqui está igualzinho, então a gente até já sabe quem é o nosso a, né? O nosso a é o valor 2, que está aqui. E nós temos aqui 9, né? E aqui se trata de b ao quadrado. Então, 9, ele nada mais é que 3 elevado ao quadrado. E automaticamente a gente tem aqui o valor de b, né? b é 3. Tá? Agora, qual que é a questão e o problema dessa transformada em si? Né? Note que aqui em cima é b e aqui é b, ou seja, esses dois valores, eles devem ser correspondentes. Tá? Então, o próximo passo para fazer essa transformação, vou repetir ela aqui embaixo, é exatamente readequar esse 2, né, para que ele seja 3. Tá? Então, só vou repetir aqui, 2 sobre s menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tá? Então, readequando o nosso processo, a gente vai ter que aplicar um fator de correção. Tá? Então, aqui no lugar de 2, teria que ser 3 segundo o nosso modelo. Então, eu vou colocar aqui 3 dividido, né, por s menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. E agora eu vou multiplicar pelo fator de correção. Tá? Qual que é o fator de correção? Isso aqui precisaria dar 2, né? Mas pelo modelo ele tem que ser 3. Então, por quanto que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar por 2 terços, tá? Por que eu vou multiplicar ali por 2 terços? Porque multiplicando por 2 terços, esse 3 com esse 3 simplificam e sobra apenas o 2 aqui em cima. Tá? Então, eu reajustei a nossa expressão, né? 2 sobre s menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, a essa expressão que se equivale, tá? Fazendo com que essa primeira parte se adeque ao modelo que a gente conhece. Tá? E pela propriedade da linearidade, nós temos então que esses 2 terços é uma constante, ele pode ir fora da integral, né? Ou fora da transformada, gerando para a gente o seguinte, 2 terços vezes a transformada inversa de 3 sobre s menos 2 ao quadrado
mais 3 ao quadrado. E assim eu tenho uma transformada que se encaixa ao modelo que a gente tem pré-estabelecido. O nosso valor de B é 3, o valor de B é 3 e o valor de A ele é 2. Tá? Então a gente pode afirmar a partir daí que a transformada inversa da expressão, né, 2 sobre S menos 2 elevado ao quadrado mais 9, tá? A nossa transformada dessa expressão que nós tínhamos inicialmente, ela vai ser igual à nossa f de t, que vai ser igual então a 2/3, tá? E a inversa, né? Quem deu origem a esse tipo de transformada é a nossa função e elevado a A, que é 2t, vezes seno de bt. No caso, B é 3, então seno de 3t. Tá aqui, então, a função f de t que deu origem à transformada. Certo, pessoal? Aguardo vocês no nosso momento síncro. Não esqueçam de fazer a atividade pré-aula, tá? E os links dos vídeos anteriores devem estar aparecendo aqui em cima. Grande abraço, fui!